eu fiz de você um sinal para a nação. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso devocional no livro de Ezequiel, agora no capítulo 12. E o nosso devocional está entre o versículo 1 e o versículo 12. Antes de os ler, gostaria de convidar você a curtir, comentar ou enviar este link para mais pessoas. E juntos vamos adorar o Senhor. A palavra de Deus que diz: diga-lhes, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito a eles. Irão para o exílio como prisioneiros. Estamos entrando então no capítulo 12, onde Deus diz a Ezequiel que ele vive no meio de uma nação rebelde. Tem os olhos para ver, mas não adianta nada, não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas parece surdos, não ouvem. E o Senhor ordena que o profeta, que era um sinal para a nação, arrumasse a bagagem para o exílio e fizesse isso durante o dia, à vista de todos, informando que iria para outro lugar. Talvez assim eles compreendam esse sinal através do profeta Ezequiel. O Deus de Abraão, é claro, ao dizer que essa era a vontade dele para toda a nação. Essa era a punição. Quem o obedecesse, um dia voltaria a Jerusalém com o coração e mente novo, renovado. Mas que não obedecesse ao Senhor, a punição era necessária. Ezequiel, como um sinal para a nação, estava ciente que não havia naquele momento planos bons para a cidade, povo e nação. Deus fala ao profeta que fizesse a sua mudança durante o dia, sem fugir dos olhares da cidade. Primeiro, ele levaria para fora os pertences arrumados para o exílio, para ficar à vista de todos, e a real intenção de Deus, que era para eles saírem da cidade, todos. Segundo, à tarde, Deus disse a ele: vá com aqueles que também irão para o exílio junto com você. Deus estava dando a bênção aos que ali estavam com ele em espírito e em verdade e obedeceram ao Senhor. Aqui fico pensando na soberania de Deus, sua onipotência, sua onisciência. Era como Deus avisando a todos aqueles chamados para saírem para o exílio junto com Ezequiel, porque era o melhor para eles. O Senhor almeja sempre abençoar todos que estão com ele, sendo fiel. Antes deles, alguns foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros. Isso me lembra a Arca de Noé, quando Deus ordena os animais que entrassem de 2 em 2 na arca. Na época de Noé, era para todos entrarem na arca e seriam os salvos, pois o pecado estava excessivo naquela época. E agora Deus faz o mesmo com os fiéis, os remanescentes, que eles saíssem de Jerusalém. Isso era a melhor bênção para eles. Às vezes, irmãos, como não entendemos a soberania de Deus, ficamos até entristecidos quando não conseguimos algo que nosso coração almeja, não é verdade? Achamos o não de Deus ruim. Queremos sempre o sim dele. Ser assim é sinal de criança birrenta. Nós precisamos ser sábios, irmãos, amadurecidos pela palavra de Deus. Devemos aceitar com alegria o não de Deus e ainda sermos gratos por isso, visto que Ele é quem sabe o melhor para nós. Ele sabe nosso futuro, se algo é bom ou ruim para nós. Isso também é ter fé e confiar no Deus a quem servimos, não é verdade?
Deus fala em Ezequiel que enquanto o povo estiver observando, ele, o profeta, deve fazer um buraco no muro e passar a bagagem por ele. Veja o que Deus usa como profecia para Ezequiel, que sendo ele o espelho da nação, agora eles devem entender e imitar o profeta. Se a nação obedecesse, também teriam livramentos. Após Ezequiel passar pelo buraco, que colocasse aos ombros a sua bagagem à vista deles, de todos, ele deveria cobrir o rosto para não ver nada do país, pois Ezequiel era o sinal para a nação. O que acontecesse com ele, aconteceria com a nação. O que Ezequiel fizesse, a nação deveria também imitar, fazer. No dia seguinte, então, o Senhor fala com Ezequiel que, se alguém perguntar o que significa essa passada pelo muro e a mudança, fale, Ezequiel, que é uma advertência. Ou seja, Deus avisa, não é verdade, irmãos? Deus é longânimo. E Ezequiel continua dizendo que Deus o colocou como um sinal para a nação. Quer dizer, assim como Ezequiel saiu pelo muro como uma bagagem e foi a outro lugar ser escravo, aceitando as ordens do soberano Deus, todos devem fazer o mesmo, desde o príncipe ao povo. Assim, irmãos, Deus falou em toda a Escritura que ele prioriza a obediência. Ele chama a desobediência de rebelião, que é uma resistência contra Deus e seus princípios. É um comportamento que vai contra a vontade divina e se opõe à autoridade estabelecida por ele. Ao lermos Hebreus capítulo 4, versículo 11, diz: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Lendo também Colossenses 3,6 diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E para terminar, irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 6 diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Nunca esqueçam, esforcemo-nos, não nos deixemos enganar, pois a desobediência é muito perigosa, principalmente para aqueles que conhecem a Deus. Você tem que ser exemplo, irmão, para a sua casa, sua família, sua igreja, seu bairro, estado, nação. Exemplo para aqueles que estão o vendo. Deus conta com você. És igreja do Senhor Jesus, seu Filho amado. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus. Que nós, ó Deus, somos também um sinal para a nação como exemplo. Nós precisamos, ó Deus, entender esse detalhe. E também, se nós não fizermos, nós seremos desobedientes à Tua palavra, desobedientes a Teu chamado para sermos exemplo a todos. Então, Pai, quero orar por meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes que estão conosco agora. Que eles entendam que eles são, sim, um sinal para a nação. Eles são, sim, um sinal como igreja do Senhor para ser útil à Tua obra. Eles são, sim, obedientes. Lutemos todos para que não sejamos desobedientes ao Senhor. Pai, que eles entendam a necessidade de se manter na Tua obediência, em nome de Jesus. E em terceiro, por cada um deles, Pai, agora um lado especial da sua família, do seu lar, do seu trabalho, do seu estudo, onde eles estão, Pai. Deus, abençoa cada um deles, que eles sintam o Teu amor sobre a vida deles agora,
que ele saiba que o Senhor o ama e o Senhor, assim como teve misericórdia e longanimidade com Israel, ele também tem para com a igreja. Então, aproveitemos essa oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.